Bem, então, boa tarde, pessoal. Então, hoje eu pedi para o Maeda mostrar para a gente algumas ferramentas, alguns softwares, né, anti-plágio. Como eu já conversei em outras oportunidades, o plágio ele tem que ser uma preocupação que todos nós, acadêmicos, devemos ter, né? O principal problema mesmo, como na minha percepção, né, não é nem a questão que, além de tudo, o plágio é crime, né? Há uma lei de plágio, né? Mas o principal problema que eu atribuo ao plágio é a credibilidade do nosso nome, né? Assim, vocês vão ver que a gente não tem nada, né, cara? Gente que seja militar, bem, ainda mais no meu caso, né? Militar e professor, aí, porra, ferrado mesmo, né? Nunca vou ficar rico. Mas, assim, então, a única coisa que a gente tem é o nome, né? A única coisa que nós temos é o nosso nome. Então, devemos zelar por ele. E vocês que estão entrando aí no ambiente acadêmico, né? Pretendendo entrar, vocês vão ver que a academia ela é pequenininha, ela é um ovo. Todo mundo conhece todo mundo, né? Então, eu conheço o pessoal do IME, da UF, da COP, aí o da COP conhece o da Rural conhece o cara da Unicamp, aí o outro conhece da UFPE, aí eu conheço o Daniel Moura lá na UFCG, e aí ele conhece não sei quem, daqui a pouco conheceu todo mundo. Então, é um ovo, né? Danilo fizer merda lá no norte, no nordeste, eu fico sabendo aqui. Ele fizer merda lá com o Daniel, ele não entra aqui no IME, aqui no Rio. Olha só, né? Como é que a fama corre, né? Então assim, a única coisa que a gente tem é o nosso nome, a gente tem que zelar por ele. Então, esse é o principal problema, minha principal preocupação com a questão do plágio, né? Você faz um artigo, Deus me livre e guarde, vai lá, sei lá, Danilo, faz um artigo, alguém pega que o artigo dele foi plagiado de alguém, ele está arrasado, acabou com a carreira acadêmica dele. Vão lembrar isso para sempre. Ainda mais quem não gostar dele, né? Ainda mais os desafetos dele, vão sempre utilizar isso. O Danilo, aquele cara que gosta de copiar. O Danilo, vai ter sempre uma piadinha envolvendo o nome do Danilo. O Danilo, né? Aí, aquele cara, cuidado com ele, hein? Né? Sempre aquele comentáriozinho, né? Então, o principal problema que eu vejo no plágio é isso. Agora, há outras questões também, né? Tem a questão que, quer ver? Vou mostrar aqui para vocês. Existe uma lei, essa lei aí, existe uma lei 9.610, de 1998, que fala sobre a questão do plágio, né? Ali, consolida a legislação sobre direitos autorais. Então, existe uma lei específica para isso. Então, além de ser uma coisa antiética e que vai manchar a sua carreira acadêmica para o resto da vida, é crime. É você se apropriar de uma ideia, de um texto, que não seja seu. Falei, não é problema você copiar e colar de um texto de alguém. Isso não tem problema nenhum. Você pode copiar e colar de um artigo. Você só tem que dar o crédito para a pessoa que fez. Olha, Sérgio Maeda disse que legal. Olha, Lucas Hermógenes gosta do método AHP. Né? Você só tem que referenciar adequadamente. Né? Então, nós temos essa questão aí, há uma legislação específica, depois eu recomendo que vocês leiam essa lei 9.610, tá? Então, como eu falei, fora a questão ética
E a questão, se você for pego no plágio, você acabou com qualquer possibilidade da sua carreira acadêmica, tem essa questão da legislação também, né? Que antes de mais nada é um crime. E é muita ingenuidade hoje o aluno pensar que ele pode copiar alguma coisa que ninguém vai pegar, é impossível. Se fosse ainda uns 30, 40 anos atrás, era mais difícil, né? Que não tinha internet, então o cara ia lá, pegava um livro na biblioteca de 1900 e quá, né? Copiava um trecho e ficava o dito pelo não dito, ninguém nunca mais ia saber, né? Hoje em dia não, hoje em dia está tudo na rede, né? Então o Maeda vai mostrar aí os softwares. Eu lembro que há 20 anos atrás, quando eu ainda queria pegar alguma coisa, eu ia copiando trecho por trecho no Google, lá no browser do Google, para ver se eu pegava. E aí, eventualmente, eu pegava. Hoje em dia, não precisa nem fazer isso. A gente pega o documento em PDF inteiro, joga, né, lá para ser processado, e o próprio software já me dá uma estatística de quantos por cento foi copiado e de onde foi copiado. Então, quer dizer, né, é muita ingenuidade achar que a gente não vai pegar. É arriscar muito, de maneira desnecessária, né? Não tem o menor sentido colocar sua cabeça a prêmio por causa disso. Eu já vi acontecer mais de uma vez, inclusive uma delas foi com o próprio professor Simões. Ele pegou uma tese, o cara no finalzinho do doutorado, já depois de 5 anos, o Simões fez e pegou, que o cara plagiou 8 páginas seguidas de um trabalho de Portugal, né? E aí a banca do cara foi cancelada. Foi cancelado o doutorado do cara. Imagina, depois de 5 anos, né? Depois de 5 anos estudando, você ter o seu trabalho cancelado, né? Então, assim, pode trazer muitas dores de cabeça né, se a gente não tomar o devido cuidado. Então, por isso que eu pedi para o Maeda mostrar essas ferramentas para a gente, que eu acho que esse conhecimento é importante. Tá bom? Vamos lá, Maeda. Boa tarde. Comandante. Bom, novamente, boa tarde a todos que eu não cheguei a falar. Boa tarde, Vitor também, Pablo, Antônio, Davi, Danilo. Boa tarde, meu amigo. Boa tarde, senhores. Obviamente a gente aí, né? Então, vamos que vamos. Pô, galera, a questão é a seguinte, como bem disse o comandante, né? A ideia aqui é a gente comentar sobre esse assunto, né? De extrema importância, ainda mais para a gente que está começando nesse meio acadêmico. Então, é muito importante a gente começar da forma correta, né? Então, o comandante ele solicitou eu preparar essa apresentação. Longe de mim, né? Seria prepotente ao ponto de falar que seria uma aula. É mais uma troca de conhecimentos aqui. Então, até conversei com o comandante, né? Ele vai contribuir ao máximo durante a dinâmica. Então, qual é a ideia aqui, né, global? Eu fiz uma análise de algumas ferramentas, tá? Tanto online quanto software, e fiz uma pequena avaliação, né, delas. Então, eu trouxe aqui o resultado que eu consegui e a gente vai fazer essa dinâmica aqui também, né, tanto com as páginas de tanto via web quanto por software. Aí a gente começa a avaliar, né, se o software é gratuito, pô, ele é interessante, de repente vale a pena pagar alguma coisinha para utilizar algo melhor, né, ter uma segurança maior. Então, a ideia é por aí, tá? Então, fiquem à vontade para contribuir a hora que quiser, tá ok? Então, a questão aqui é um bate-papo. E, mais uma vez, agradeço pela disponibilidade de todos aí, que no fim de semana eu sei que é sempre complicado a gente ter dar atenção para a família, fazer alguma coisa, mas é mais um motivo para aumentar o agradecimento, né? Então, comandante, sua permissão, vou começar aqui. Todos estão conseguindo ver a minha tela aí já? Sim.
Sim. Perfeito. Então, senhores, vamos começar aqui. Deixa eu organizar aqui. Então, o nosso assunto vai ser ferramentas antiplágio, tá? Apresentar formalmente. Meu nome eu sou Sérgio Mitirio do Nascimento Maeda, né? Sou aluno do programa de mestrado e doutorado de engenharia em produção da UF. Sou bacharel formado em engenharia mecânica pela Universidade Federal Fluminense. Atualmente, o meu posto é de capitão-tenente, né? Oficial intermediário na Marinha do Brasil. E esse é o sumário que eu pretendo seguir aqui nessa dinâmica com os senhores. Bom, objetivo, como nós falamos, é realizar uma abordagem do tema, né, elencando os principais tipos de plágio, né? Não vamos falar só sobre o plágio acadêmico, né? Vou fazer uma pequena abordagem também em outras áreas, né? Onde pode ocorrer o plágio também, para ampliarmos um pouco também a nossa mente sobre o assunto, né? Que a gente às vezes fica muito focado na questão acadêmica, né? Plágio sobre artigos, teses, dissertações, publicações e em geral, mas ele é algo muito mais abrangente. Então a gente vai dar uma parada na mente com relação a isso também. Então, ao final dessa abordagem, vamos fazer essa dinâmica de grupo, né? Com relação aos sites e os softwares que até cheguei a passar para os senhores, que se alguém conseguir baixar, é bem interessante. Bom, definição de plágio. Segundo Waslawick, plágio é a apropriação indevida de ideias ou textos de outras pessoas, né? Tem outras definições aqui, por exemplo, pelo Michaelis, Sonia Michaelis. Plágio ele é definido como ato ou efeito de plagiar, né? Imitação do trabalho, geralmente intelectual. Como falei, ele não se restringe à parte intelectual, né? Tem outras áreas também. Vamos lá. O que se plagia? Segundo Diniz, plagia-se tudo, né? Com maior ou menor constância. Então, essa área de plágio, ela vai abranger desde artigos científicos, né? Livros, trabalhos em congressos, como que a gente está mais acostumado a ver, né? Mais habituado. Mas também ele entra também no contexto de músicas, toda a parte de produção de fotografias, enfim, projetos arquitetônicos, projetos de veículos, né? É muito abrangente. E isso que eu quero começar a mostrar para os senhores também. Vamos lá. O que se plagia? Trouxe aqui alguns exemplos para nós avaliarmos. Então, ia pedir a atenção dos senhores para fixarem um pouco essas imagens, né? A primeira, rapidamente, acho que todo mundo conhece, né? Um filme infantil, um clássico, né? Carros. A segunda foto é um Mini Cooper, pô, bonito pra caramba. É uma marca que é produzida, acho que pela BMW, se eu não me engano. A terceira é um Corolla antigo, né? Aqui no canto inferior esquerdo tem ali o logo do campeonato de badminton, né? E outro da Olimpíada do Rio, corrida de 2016. Aqui o Red Label, né? O famoso Johnny Walker. E uma moto da Honda, né? Uma Bros aqui. Então, fixem essas imagens. Essa da Telex Free, isso aí. Muito bom, Danilo, aí, ó. Então, vamos lá. João Andante, cara, que isso. Pô, João Andante, velho. A imagem mudou? Cara, essa... Deixa eu só fazer deixa eu só fazer um... Fala aí, Danilo, fala aí. Eu acho que o Maeda vai falar a respeito dessa cachaça aí. Eu entendo um pouquinho de cachaça porque a minha região aqui tem 7 engenhos de cachaça, então a galera fala muito, sabe? Pode falar que entende bem, ó. Pode entendo um pouco, entende pra caramba. Eu entendo um pouco de cachaça. Uma cachaça. Eu levei uma cachaça pro comandante quando eu fui no Spawn. Cara, essa João Andante aí, ela é de Minas. Eu não sei se você vai abordar isso aí. E os caras, eles se inspiraram no Johnny Walker mesmo. E a Johnny Walker foi lá e mandou vetar a produção da cachaça porque alegando plágio, né?
Mas eu achei muito criativo, cara, o bonequinho com, né, a trouxinha, né? Eu achei muito mal. Eu achei que os caras deveriam, né, juntar os papéis e dizer, não, vamos produzir juntos, né? Isso aí eu vou falar. Foi muito bom você comentar isso aí, me lembrou um ponto que eu vou comentar aí, mas continua, vai. Beleza, não, era só essa observação mesmo. Caramba, o Corolla ficou muito igual, né, cara? Não, o Corolla é ele. Isso aí, agora a moto. A moto é sacanagem. Até a cilindrada é a mesma, 150. Caraca, mano. Agora. Então. Telex Free também, né? Não, a Telex Free é o mesmo, né? É o mesmo. O logo ali não tem o que mudar. Olha, nego é tão idiota, cara, que até a logo ali do negócio da Olimpíada, aqui eu formato de açúcar, cara. Por isso que era do Rio. Porque tinha o formato aqui do Pão de Açúcar, né? Tu vê que não tem sentido ter copiado. Cara, não sabe nem de onde vem, né, o formato. Mas é pra ser rabiscado um ovo, cara. Tu vê que é uma cópia burra, né? Ainda por cima. Né? Isso aqui é de uma prefeitura lá no México. Aí. Lá no México que eles foram fazer. Tá bom, pô. Isso aí foi um estagiário, certeza. Porque foi a Olimpíada do Rio, isso aí é o Pão de Açúcar. Joga no estagiário, né? Aí tu pede explicação pro cara, fala assim, pô, por que você gostou disso aqui? Ele, não, tem uma forma única, eu tava num momento de inspiração. Eu falei assim, porra, que é isso, cara? Muito sério. Agora esse do Carros aqui também tá sacanagem, cara. Roubaram o nome de um e o desenho do outro, né? Não botaram, botou Autobot ali. Botaram nem saco aqui pra mudar muita coisa, não. Tá bom isso aí, vai ser isso mesmo. Mas então, esse era o ponto que eu queria abordar os senhores, né? Então, essa área de plágio, ela é gigante, né? E ainda mais com essa questão também isso envolve muita questão já... A gente começa a entrar no campo da engenharia reversa também, né? Aí, enfim, a gente vai ficar devagando aqui o dia inteiro e não acaba o assunto. Mas, então, essas aqui são as notícias com relação a essas imagens que os senhores viram, né? Então, primeiro ali, Honda ganha processo contra a Shinerai, né, por plágio. Prefeitura mexicana é alvo de críticas por logo parecido com o do Rio de 2016. Cachaça João Andante perde processo para Johnny Walker e vira o Andante. Justiça proíbe a venda de cópia chinesa do Mini e por aí vai. Agora tem o último aí, que é interessante. Esse processado pela Ferrari, esse é um dentista lá de São Paulo. Né? Ele foi processado por plágio pela Ferrari. Ele foi a réplica que foi construída, ele perdeu, né, durante o processo. E só que não lembro direito, o processo caducou. Aí ele, né, a ação caducou, enfim, não foi efetivamente dada o resultado do processo, enfim, ele estava solicitando o carro novamente, de volta. Né? Então, esse aí é o carro que ele fez. Eu vi isso daí, foi bizarro. Não, ele fez. Ele fez isso daí. Ele fez. Ele fez um protótipo. Isso daí achei um absurdo, cara. O cara fez uma réplica pra ele, né? Não tinha nem fim comercial isso aí. Foi uma situação à parte. Mas é aquele negócio, né, cara? Não tem, mas, enfim, o desenho, é claro ali que é da empresa, né? Mas o legal são as frases dele, né? Se eu extrair lá do jornal, todas as referências, né, do que eu utilizei tá no final, tá? Só não coloquei durante os slides para não ficar muito cheio. Mas ele fala lá, depois do processo. Se tivesse uma apresentação anti-plágio, plagiando, pô, ia ser, né, no mínimo estranho. Então, já colocou as referências no final, né? Exatamente. Então, vamos lá. Ele fala lá, eu era tido como um falsificador, mas agora eu penso das minhas costas. Eu carreguei por um ano o fardo de ser um falsificador. Alguém que infringia a lei. Eu não sou. Agora eu vou poder andar de cabeça erguida e ter minha vida de volta. Mas, enfim, é um caso cuspido, né? O projeto é praticamente idêntico, né? Não tem muito o que falar. Né? Então, vamos lá. Então, a gente já abordou um pouco das formas possíveis, né? Na parte industrial,
na parte de produção de material televisivo, enfim. Mas o nosso foco aqui é se concentrar na parte de plágio acadêmico. Então, segundo o Diniz, os tipos de plágio mais comuns acadêmicos, né, são o tipo integral, que é onde o autor utiliza a cópia completa, parcial, né, cópia fragmentada. O pessoal também se refere como mosaico, né? Eu não sei se eu estou errado, professor comandante, mas eu vi esses termos também. A parte tipo conceitual, né, que pega a essência da obra do autor e joga no trabalho, mas não faz a referência, né, ao autor original. E o autoplágio, né, que consiste na publicação de textos, né, de textos já publicados, mas, no entanto, sem fazer referência aos trabalhos anteriores. Então, aqui eu peguei um trecho da legislação, como o comandante bem disse, né, mas tem agora a lei que é a 10.695, de 2003, a que o comandante apresentou, se não me engano, em 98. Essa de 2003, ela acrescenta a tipificação também de crime em outros tipos de plágio, né? Porque o outro abordava mais essa parte de trabalhos acadêmicos, artigos, enfim. Então, ela ampliou, né, ampliou a lei, no caso. E então ele pega nesse link que eu coloquei abaixo aí do slide, né, alguns exemplos de plágio na parte de música, televisão, né, esse site do STJ, texto técnico, academia, né, enfim, é bem interessante. Então, o pessoal, se quiser dar uma olhada, depois é bem legal. Vamos lá, como evitar o plágio, né? Evitar o plágio, como o comandante estava dizendo, é simples, né? Então, o camarada está fazendo o trabalho dele. Primeira coisa, referenciar de forma correta, né? Referenciar de forma correta. Se a ideia não é sua, extraiu de algum local, referencia, né? Cita corretamente, né? Então, o que acontece muito, a gente vai abordar isso na frente, quando utilizamos a parte de auxílio desses softwares anti-plágio, né? Ou versão web, enfim. Acontece muito de pegar o plágio, né? Só que, na verdade, ele assume a citação, quando você faz no artigo, como plágio, né? Porque ele vai meio cego, né? Ele procura aquele trecho, achou, independente se você realizou uma citação ou não, né, corretamente, ele vai atender como plágio. Então, entra muito nessa esfera, e aí que eu pedi ajuda do comandante também, com relação ao nível aceitável, né? Por exemplo, de plágio é 0, né? Isso é crime. Agora, tem o termo similaridade, que, por exemplo, no próprio CopSpider, ele refere ao resultado até 3% como o nível de similaridade aceitável, né? Só que eu não vi um consenso da academia com relação a um nível aceitável. Aí, comandante, se quiser complementar com alguma informação, eu, pelo menos, não vi algo que definisse, né, um nível máximo de similaridade das publicações. Então, verificar as citações, né, mais uma forma de evitar o plágio. Então, rodou o aplicativo, rodou a página, o software, verificou o índice de plágio, volta lá, avalia, verifica se fez a citação correta, enfim, e segue em frente. Então, mais uma forma de evitar o plágio, como nós falamos aqui, é utilizar as ferramentas anti-plágio. Tem outra questão aí que muita gente confunde. Por exemplo, às vezes a pessoa, dois aspectos. Um aconteceu até com o próprio Maeda. Às vezes você vai lá, faz no Word, no PowerPoint, faz lá o ciclo PDCA. Aí você coloca autores e tal, 2020. O fato de você ter feito desenho no Word, no PowerPoint, colocar no seu trabalho, não quer dizer que aquela ideia é sua, né? Você só representou aquilo, você que fez, né, manualmente. Quer dizer, que às vezes você pensa assim, eu tenho que falar que é Campus 2014,
se eu for lá no livro do Falcone, pegar a figura e colocar no meu trabalho. Aí eu tenho que referenciar Campos 2008. Mas não, o ciclo PDCA não foi você que inventou, é uma ideia que já existe. Né? Então, tem alguma referência. Você tem que colocar lá a referência. Né? A matriz SWOT, às vezes você faz lá uma matrizinha, autores 2020. Não é. Você pegou em algum lugar, você aprendeu em algum lugar. Né? Você pegou a matriz SWOT de algum lugar. Você pode até ter feito lá, passo a passo, o desenho da matriz SWOT, mas não quer dizer que, porque você representou lá no papel, que ela seja sua. Então, mesmo assim, você tem que achar uma referência. Né? Entra aí nessa questão, aquele modificado a partir dele. Tudo adaptado de... Adaptado de... Né? O fato de você pegar e fazer o coeficiente de correlação lá de Pearson no equation do Word não quer dizer que foi você, que a autoria é sua. O coeficiente ele já existe. Né? Então, você pode colocar lá, adaptado de Pearson, não sei quando. Né? Então, essa é uma questão. E outra questão é quando você aplica uma ferramenta para... Por exemplo, a Maeda foi utilizar essa semana lá o Sapevo Web. Então, ele só utilizou a ferramenta para gerar um resultado para ele. Aí a fonte é Autores 2020, não é Sapevo Web 2020. Sapevo Web foi só uma ferramenta, é igual o Word, né? Você não vai botar fonte, o Word, faz uma figura no Word. Aí você não vai colocar o Word 2020. O Word não fez nada. O Word é só uma ferramenta de edição de texto. É igual o Sapevo Web. O Sapevo Web é só uma calculadora do método Sapevo. Né? Se você foi lá, gerou os resultados e deu um print lá com os resultados, aquilo foi você que fez. Aí sim, aí o autor é você. A não ser que você queira falar assim, olha, existe uma ferramenta chamada Sapevo Web, aí você vai lá e dá um print na tela do site, aí você, quer dizer, você não colocou dado nenhum seu, né? Você só quer mostrar a ferramenta. Aí tudo bem, aí fonte, Sapevo Web 2020. Agora, se você está utilizando para resolver um problema seu, com os seus dados, os dados do seu problema ali, a fonte é você mesmo. É Autores 2020. Deu para entender? Eu até falei isso com o Maeda. Eu falei, não, a fonte não é Sapevo Web, a fonte é Autores 2020. E você só utilizou o Sapevo Web como uma calculadora. Então, tá bom, beleza. Afirmativo. Então, em pesquisa na internet, eu separei alguns sites, né, algumas ferramentas online para nós utilizarmos aqui. E para avaliação dessas ferramentas, eu selecionei esse extrato de texto, né, até sobre o assunto. E aí, se os senhores quiserem, né, eu até mandei lá no WhatsApp esses links, né, o pessoal clicar e o texto também está lá no WhatsApp. Se o pessoal quiser jogar lá, enfim, ou esse ou qualquer outro, né, que esteja à mão aí, para a gente começar a fazer essa avaliação. Mas aqui na apresentação, eu fiz um resumo, né, dos resultados, vou apresentar para os senhores. Primeiro, plagiarismo. A versão gratuita, limitada. Eu, pelo menos, depois que loguei, tive o problema de continuar utilizando. Ele me deu só acesso de um acesso por dia, tá? Mas sem logar no Google, pelo Google, por exemplo, que ele vai pedir, ele conseguiu um acesso limitado. O grande bizu dessa página aqui que eu achei, tá, é ele avaliar os textos pela similaridade lógica fuzzy. Então, se você pega lá um texto que você está utilizando como referência, preparou o seu extrato, então ele tem um campo que você vai aplicar e ele vai te mostrar a porcentagem. Tá? Eu vou disponibilizar um arquivo Word que eu fiz esses dados essa avaliação um pouco mais a fundo. Então, ele consegue te passar o nível de plágio entre um artigo e outro, né? Entre um extrato do texto e outro. Isso é bem legal. Isso aí eu vi que isso é ilimitado, parece ser ilimitado. Só que a interface desse site, a apresentação é muito poluída,
né? Então, assim, eu não gostei, não achei interessante. Aqui estão os resultados que ele apresentou, tá? Não achei nada consistente. Agora, esse plágio eu achei muito legal. Eu estava conversando com o comandante antes dos senhores entrarem na sala. Ele, na versão web, ele tem a capacidade de aceitar até 1.000 palavras. Não precisa logar. E ele apresentou um resultado muito robusto, tá? Na versão gratuita. A versão paga dele consiste dos senhores realizarem um crédito em conta, né? Tem um crédito lá mínimo, se não me engano, R$5, tá? Na conta. E ele vai começando a debitar dali. Para cada página, por exemplo, os senhores vão submeter um arquivo para avaliação. Para cada página, se não me engano, é 1 ou 2 centavos. Algo dessa natureza aí. Vou passar aqui e a gente vai ver. E ele dá como resultado uma avaliação bem consolidada, né? Achei bem interessante. Então, esse aí eu acho legal os senhores olharem com um pouco mais de carinho aí nas próximas avaliações, né, de artigos. Mas esse você tem que copiar e colar o texto lá ou você joga o documento inteiro? Então, na versão online, até aqui o extrato que eu peguei um print, o senhor joga e ele vai fazer análise. Tem que copiar e colar. Aqui, por exemplo, afirmativo. Aí aqui, aquele texto, né, que eu apresentei no início, e aqui embaixo, ele fala lá, os seguintes 8 documentos provavelmente usam texto digitado. E ele dá o link, e aqui, se vocês repararem, aí ele apresenta o índice de semelhança, tá? Então, deixa eu passar outro slide, para ter uma versão maior. Olha lá. Então, aqui são os locais que ele verificou, o índice de similaridade desse texto que foi inserido, né? E, de fato, é um texto que ele se apresenta com uma repetição muito grande na internet. Então, 100% em todos esses. E aqui ele já começa a mostrar outras porcentagens, tá? Provavelmente sites que utilizaram a mesma abordagem, mas fizeram mudança, utilizaram sinônimos, enfim. Então, ele já começa a cair esse índice de similaridade. Esse eu achei bem interessante. É gratuito, 1.000 palavras. Eu acho que é uma ferramenta, rápido de se utilizar, é bem leve, a apresentação não fica enchendo o saco com propaganda, com nada, para fazer download, de nada. Abriu, é bem simples, é espartano. Coloca o texto aqui e verifica. Aí te dou o resultado. É nessa voz, bem interessante. Aqui tá o valor dele. Né? Então, dependendo do plano que for feito, né, tem um valor diferenciado, é bem legal. Mas para algo esporádico, né, não acho que não tem necessidade de fazer plano nenhum, acho que a versão gratuita ela atende perfeitamente. Essa aqui é o Plagiarismo Detector. Esse Plagiarismo Detector eu achei bem ruim. Tá? Aqui os senhores podem ver que eu utilizei o mesmo texto, tá, ok? E ele não me apresentou nada, apresentou rosca aqui de porcentagem de plágio, tá? Então, achei bem fraco. Mas coloquei como uma ferramenta gratuita, né? Coloquei para os senhores poderem se atentar. Então, o nome dele aqui, Plagiarismo Detector. Agora, nós vamos para a parte de software, tá? Então, verificamos ali 3 ferramentas online, né? Web, versão web, e aqui, versão software. O CopySpider, já comecei logo com ele porque todo mundo fala CopySpider. Confesso que antes, estava até agradecendo o comandante, eu não tinha essa curiosidade antes de mexer com ferramentas antiplágio, né? Antes do input, da aula, mas verificando, eu sempre tive em mente esse nome, CopySpider, e comecei a dar uma futucada maior no software. Eu achei ele bem fraco, né? Pro que o pessoal fala, eu achei ele bem fraco. No intuito de que, se eu tivesse utilizado só ele, a minha visão seria uma. Mas como eu fiz a comparação com outras ferramentas, e os senhores vão verificar isso também, vai conseguir perceber que a capacidade dele é bem limitada, né?
mas é um aplicativo gratuito, né? Não tem, basta estar logado no sistema, né? E ele vai rodar e vai aparecer um resultado, né? Para que o autor consiga, assim como a ferramenta multicritério, né? Ele dá um direcionamento, aí o autor vai lá e verifica, né? Se há necessidade de certo ajuste. Ou algo que é o que eu tinha até comentado, né? Gera essa discussão ainda, essa questão que ele vem até falando, que eu peguei um trecho grande, né? Mas é o que exatamente o software fala no resultado. Ele faz uma observação pertinente. Ele fala assim, quanto maior a semelhanidade, tal, é importante destacar que o limite de 3% representa estatística semelhante, né? De semelhança, e não índice de plágio. E por aí vai, né? Aí ele fala que isso pode ser devido a termos muito semelhantes em artigos, por exemplo, muitos artigos hoje vão verificar o termo mediante a utilização de, então os resultados foram obtidos, são analisados na tabela, são verificados na tabela tal, enfim. Então são termos que são utilizados com uma certa frequência e acaba que os softwares verificam isso como plágio. E também as citações, né? Como nós falamos, as citações e referências, né? Citações diretas e indiretas, desculpa. O software vai enxergar isso como plágio. Mas, enfim, nós vamos fazer a dinâmica aqui, o Copy Spider e esse plágios, aí vocês vão verificar a diferença. Bom, o plágio, ele tem uma versão gratuita que admite 500 palavras, é pouco, né? Mas ele dá uma análise muito detalhada, tá? É bem interessante. É como se fosse o mesmo nível do plágio na versão software, né? Plágio na versão web, plágios na versão software. Então, eu pelo menos, verifiquei isso, né? Então, queria que os senhores também que tenham mais conhecimento de uma ferramenta ou outra, se quiserem opinar, fiquem à vontade. Então, o plágios, na versão gratuita, a limitação é de 500 palavras, tá? Mas aqui está o extrato da análise realizada com um arquivo, né? Então, utilizei o mesmo arquivo, tanto para o Copy Spider quanto para o Plágios, né? Então, o Plágios, ele pegou esse mesmo arquivo no Copy Spider, ele apresentou um índice de semelhança máximo de 7%, se eu não me engano. E aqui, ele apresentou quase 99%, que efetivamente, né? Eu peguei um extrato de um texto que é presente com uma certa frequência na internet e joguei, né? Então, deveria aparecer um índice de plágio muito elevado. E aqui o legal é que ele aparece aqui todos os sites, né, elencados, bonitinho aqui para o autor e verificar, né? Aqui estão os valores dele, estava avaliando com o comandante a questão seguinte, o pessoal que está na vida acadêmica não vai produzir um artigo agora e parar, né? Ele vai continuar na pesquisa, então sempre vai estar produzindo um artigo, sempre vai entrar como contribuindo no artigo de outra pessoa, né? Enfim. Então, devido à capacidade desse software, a resposta, né, bem estruturada que ele dá, robusta, eu acho que assim, se torna, ao meu ver, muito justo pagar essa mensalidade. Por exemplo, ele cobra R$ 66, R$ 67 por 2 anos, né? Então, o que é isso por mês, né? Não é nada, né? Não é nada. Esse você julgou que foi o melhor. De todos que você viu, você achou que esse foi o melhor? Sim, senhor, dos 3, que eu vou apresentar mais um aqui também, que dos 3, para mim, esse foi o melhor. Mais completo. Esse disparado. Assim, como para fazer essa análise justa entre o Copy Spider, que não apresentou o limite, e esse você consegue jogar os arquivos inteiros lá no Word, em PDF, tu joga o arquivo inteiro e ele já te dá uma estatística do que está copiado. Exatamente. É bem interessante. É chato ficar copiando e colando o trecho do texto. Essa abordagem, se eu copiar e colar, era a parte gratuita. Mas na versão paga, não. Se eu
a inserção de arquivos, ele faz ele mantém histórico de pesquisa, de busca, é uma ferramenta bem completa. E tem esse farejador de plágio aqui, né, que o pessoal também comenta um pouco na internet. Opa, pode falar. Pô, então quer dizer que o anterior, que você achou que seria o melhor, ele mostra os sites, né? Acho que foi esse aí que tu falou que mostra o site. Foi interessante, que aí dá para entrar lá e verificar se a situação realmente seria uma suspeita, né, de plágio ou se fosse alguma citação direta ou não. Sim, ele é bem completo. Eu acho que, assim, o investimento eu acho baixo perto da capacidade dele, né? Porque a gente sempre tenta buscar, claro, um gratuito, né? Mas não é nada, nenhum abuso, né? Então, não é impeditivo. Não é impeditivo, exatamente. Então, eu acho que vale a pena. Vale a pena porque o ganho é muito grande. E arriscar utilizar por exemplo, um Copy Spider, como os senhores puderam verificar, a diferença de análise, né, entre um e o outro, utilizar um Copy Spider correndo o risco ainda mais numa banca, por exemplo. Imagina, vai preparando todo o seu artigo e chegar próximo da banca, ver que tem um índice, uma análise, verificar que o índice de plágio está bem elevado, né, seja por erros de citações, enfim. Então, eu acho que é um investimento muito baixo perto do potencial de dor de cabeça tranquilidade que ele pode... Exatamente. Até aproveitei o momento aqui para desinstalar aqui na janela o Copy Spider. Ele tá aqui na minha tela, já fui aqui de mansinho no painel de controle tirando ele. Para não contar com errado, né? Então é bem legal aqui, ó, esse trecho que eu peguei aqui, esse texto que eu joguei no software, eu criei até disponibilizei para os senhores aí no WhatsApp, né, o PDF. Eu peguei um arquivo do SPOM, tá, do SBPO, aí preparei um extrato ali bem cachorro, né, só para teste mesmo. Então aqui ele já mostra aqui, ó, site que é SBPO, aqui o ResearchGate, né, dos autores, enfim, onde está linkado, aqui novamente o site da SBPO, a BEPRO, enfim. Então, ele vai direto na ferida. Ele não tem meio termo, não. Achei bem legal. Acho que vale investimento aí. Parece até que estou ganhando alguma coisa com ele, né? Mas depois que eu vi a diferença entre um e o outro... Aí. Tá ganhando uma porcentagem aí. Mas depois que analisa a diferença entre um e outro é gritante, né? Pô, mas isso é real porque a gente foi lá no CEMOL, a gente faz alguns trabalhos, né? E um dos trabalhos, quando a gente realmente não conhece essas ferramentas, um dos mais, assim, falados no nosso meio lá era o Spider. Então, a gente ficava, não, Spider. Aí eu fiz um resumo, a gente foi fazer uma resenha de um livro, acho que eram umas 20 a 60 páginas em inglês. Teve um aluno que traduziu aquilo tudo e a gente fez a resenha em cima daquilo. Quando a gente foi colocar no Spider, deu acho que 30% de plágio. Como assim 30% de plágio de algo que eu escrevi da cabeça, lendo o que estava descrito no texto, sem pegar nenhuma referência, nada. E depois a gente foi usando outros e acabou que realmente deu uma diferença muito grande. A gente ficou meio na onça ali, mas acabou decidindo que o Spider realmente era ruim comparado com as outras que a gente usou. Sim, obrigado aí, Davi, pela contribuição. Então, é exatamente isso. Aí, então, você fez um trabalho, gastou um HH enorme, para chegar em cima da hora, ter que, de repente, fazer várias alterações, né? Então, é aquela questão, né? É um investimento para te poupar uma dor de cabeça enorme lá na frente, né? Um investimento baixo, né? E se não quiser, a gente, como deu para verificar ali, tem aquela ferramenta web, né? O Plágio, que assim vai ter um pouco mais de trabalho, que é 1000 palavras, mas 1000 palavras também não é tão pouco, né? É mais ou menos ali uma folha, né, do artigo, por volta disso aí. Então, também dá para utilizar. Vai ter um pouco mais de feijão, mas dá para utilizar, né?
E é uma ferramenta bem tranquila de fazer uso dessa BioWeb. Esse aparelhador de plágio também eu achei... Não tive como julgar direito, mas ele é uma ferramenta, um software antigo, tá? Se não me engano, é de 2006, a última atualização 2008. Só que botei para rodar, né? Eu não consegui verificar o resultado final. Ele, umas 3 vezes que eu tentei aqui, ele deu erro, né? Então, só coloquei ele aqui, caso os senhores venham a tentar, né? Só que, de qualquer forma, ele também não é muito bem tido... Tem uma avaliação muito boa na comunidade acadêmica, né? O Bambambam é esse aqui, tá? Esse aqui que tem até universidades, né, que fazem o uso, né? Pagam a versão mais completa, né? E disponibilizam para os professores utilizarem. Então, ele está tendo um apelo muito grande na comunidade acadêmica, pelo que eu pude verificar nesse estudo. Aqui está mais uma tela dele, que não sei qual foi o PS, não desinstalei, instalei, não consegui. Então, considerações finais. Tá? Vamos lá. Para a ferramenta online, eu considerei o Plagium, tá? São 2 nomes bem parecidos, né? Então, tenha atenção a isso. O Plagium é a versão web, de 1000 palavras, não precisa logar, ele apresentou um resultado robusto, né? Isso na versão gratuita. Então, se vocês lembrarem lá, tem aquelas opções lá de pagamento mensal, anual, né? Anual, que, pô, 60 e poucos reais por 2 anos. Então, achei bem interessante. E na parte de software, mesmo limitado, o Plagius, para mim, é a melhor opção, né? Dava até para jogar um multicritério aqui para avaliar essas alternativas, mas o índice de a consistência que ele apresenta, né, a robustez, eu achei muito interessante, né? Eu acho que vale o pessoal pensar em investir nesse garoto aí. Rapaz, a gente está tão fissurado com multicritério que a gente quer aplicar multicritério para tudo. Pô. Exatamente. Como a gente começa a utilizar isso aqui, aí verifica. E é o cenário ideal, né? Você pega as alternativas, avalia ali. Foi bom vocês falarem. Isso, eu sempre comento sobre isso. É bom vocês abrirem a mente de vocês. Vocês vejam, por exemplo, eu acabo usando muito multicritério, porque tenho contato com o Simões, com a Carmen lá no ITA, não sei o que, mas eu estou sempre flertando com grafos, estou sempre flertando com programação matemática, estou sempre flertando com simulação, né? Eu acho importante vocês deixarem assim a mente aberta, né? Porque senão você fica ali muito só, né? Multicritério. Tudo bem que isso é uma prática relativamente comum na academia, né? O cara escolhe uma área e fica ali só ali naquela área, né? Mas, enfim, cada um tem, né, uma voga, uma percepção. Eu gosto, de certa forma, saber um pouquinho, não ficar boiando totalmente. Então, saber um pouquinho de ideia, saber um pouquinho de lógica fuzzy, saber um pouquinho... Porque cada ferramenta tem uma coisa de forte que a outra não tem, né? O que eu sempre falo, não existe modelo que resolva tudo. Então, a mesma coisa, multicritério não resolve tudo. Eu tenho um problema que, com programação linear, eu resolvo de maneira muito melhor, né? Em programação matemática, dentro de programação matemática tem a programação linear, eu acho o ponto ótimo. Eu não preciso da opinião de ninguém. Só aquele ponto me dá a melhor solução. Quando eu tiver 17 homens trabalhando com 20 carros, é o ponto que me dá o maior lucro. Não tem discussão, né? Então, assim, dependendo do problema, eu tenho ferramentas melhores, né, do que multicritério. Você quer ferramenta melhor para identificar gargalo do que simulação? Simulação, você joga o teu sisteminha lá, usa o Arena, o ProModel, na mesma hora tu identifica o gargalo, né, da linha de produção.
Então, assim, é importante manter, estar sempre lendo e manter esse horizonte mais aberto, né? Não, sempre buscando aprender aí novas ferramentas dentro da PO. A PO é muito mais ampla que multicritério. Multicritério é só um pedacinho de PO. É porque eu dei sorte, eu tive... Bem, não sei se foi bem só. Na época eu não achei que foi sorte. Mas quando eu fiz o mestrado lá na COP, eu fui obrigado a fazer 12 matérias diferentes de PO. Então, eu fiz lógica fuzzy, eu fiz multicritério, eu fiz ideia, programação linear, programação inteira, simulação, né? Na época, eu não achei tão legal assim, quando eu tive que fazer, mas hoje em dia eu acho que foi legal, né? Então, bem, só uma dica, né? Só um comentário para vocês não ficarem só restritos aí a multicritério. Então, essas aqui foram as referências que eu utilizei, tá? Para ficar disponibilizado para os senhores. Bom, palavra aberta, e depois eu vou partir para a parte de utilização do web. Exatamente, o mão na massa aí. Então, se os senhores tiverem algo para acrescentar, fique à vontade. Maeda. Opa, fala aí, Vitor. Pô, eu tinha levantado, eu voltei, eu peguei o final do Pablo, falando que estava até desinstalando o Cop Spider. Eu não peguei o motivo, cara. Não foi. Eu vou resumir. Ele é ruim, ele é ruim. Resume aí, Pablo, resume aí. O negócio é uma bosta. Sério? Em outras palavras, é bem ruim comparado. Botou o texto copiado aí, o negócio deu 30%, cara. Não acertou. Não chegou nem perto. Nem falou assim, não. Nada. Caraca. Vamos combinar uns 70% aqui, né? Pô, um texto que você copiou sem dificuldade de achar na internet. Marcou só 30%, né? Então. Enfim, tirei na hora, cara. Eu falei, isso aqui não dá pra. É até complicado porque você acha que tá seguro, né? Fala assim, bom, beleza, saber, porque foi justamente isso que eu usei no meu TCC. Interessante. Não, mas tu não tá sozinho nessa não, que eu usei também, cara. A minha sorte foi que eu comentei com o seu Marcos antes, aí falei pra ele, tô usando o Cop Spider, aí ele, sai dessa, tipo, não é muito legal não. Aí eu comecei a procurar outros, aí eu fiquei e baixei o plagiarismo. Aí deu alguma coisinha, ele apontou, pô, isso aqui é citação direta. Eu falei, faz sentido. Pô, ele pegou as diretas todas. Eu falei, pô, então beleza. Pelo menos ele tá achando. Agora o Cop Spider, pô, eu não sei nem por que esse nome, cara. Tipo, Cop e despreguiça o negócio. Né? Aí, Vitor, isso aí me fez perder uma noite inteira tentando refazer todo o meu trabalho, que tava com mais de 30% de um plágio de algo que eu tinha feito da cabeça. E eu tive que refazer a noite toda, a madrugada toda. Pô, que nada. Cara, mas eu tava falando mais cedo que eu tive muita... no Cop Spider, quando eu usei, ele avisou um monte de citação direta que eu tinha usado. Mas na época, por ignorância mesmo, eu fiquei cabreiro, eu comecei a desfazer citações diretas. Mas foi bom, eu vou botar esse plágio aí. Mas foi exatamente isso que a gente conversou, Vitor. Assim, o que eu consegui tirar disso tudo, é o que eu estava falando. Eu só peguei praticamente os softwares agora para analisar devido à necessidade da aula, e foi muito bom. Mas o que eu pude resumir dessa avaliação, que esses aplicativos, né, web, software, enfim, é um direcionamento para o camarada que está fazendo a produção, né? É o produtor do texto. Por quê? É o que você acabou de falar. A ferramenta, ela, se você fizer uma citação direta, indireta, ela vai pegar como plágio, né? Então, vale o quê? Você, ou o avaliador, o que ele vai fazer? A ferramenta vai direcionar ele. Olha, isso aqui pode ser plágio, né? O índice, a similaridade aqui, a porcentagem foi 80%. Aí ligou o alerta. O camarada vai direto na ferida, verifica, e ele pega aquilo ali e vai avaliar, né? Então, eu acho que assim, é mais para ter um direcionamento do que melhorar, do que efetivamente constatar por plágio a ferramenta, a não ser que ela dê 100%, algo assim. Então, né, seria muito sejamos difícil honestos, né? Sejamos honestos. Isso daí, na verdade, é meio que uma
aquela neurose do cara que trabalhou, né? Porque você sabe que você não fez plágio, você cara, tá, copiou, não tá nem usando, aí. você está usando um método de barreira, né? É tipo, sei lá, acabei de ver que a Paula falou que não ia participar, mas eu ia usar falar uma merda aqui. Mas enfim, é um método de barreira dobrado, entendeu? Isso, Você fala o quê? Camisinha? O quê? Tipo usar camisinha e pílula, entendeu? Boa. Mas exatamente isso que eu vi. Se o filho nascer, tu chama de Highlander, cara. Deus é honesto, né? Quem é honesto, poxa, não, deixa eu ver se não vai, né? Se não tem nada aqui muito similar e tal. É preocupação de justamente quem está trabalhando. Sim. Porque de fato o cara que tá copiando, né? O cara tá nem aí. O cara falou assim, eu tô dando um tiro no escuro aí, se colar, colou, né? Pra quem não tinha nada, né? Pra quem não tinha nada, agora tem um trabalho feito. Vai que cola, né? Vai que passa. Então, aí, usando Cop Spider, né? Pô. Vai que o professor por exemplo, que eu tava avaliando. Vai que... Tô fazendo a mesma coisa que o Pablo, né? Tô excluindo aqui o Cop Spider, né? Deu boa invertida aí pra gente agora, né, cara? Joga para o avaliador também? Tirei boa. Aí, Maeda. Então, basicamente, a gente entende que mesmo a gente usando essas ferramentas, não tem como retirar a análise final da pessoa que está fazendo, ou da pessoa que está lançando isso no site. Eu fiz mal comparando as ferramentas de plágio, né? A gente falou aqui, para mim, mal comparando, é como se fosse uma ferramenta multicritério. Ele dá um direcionamento, né? Então, ele te mostra, olha, você tem que ter atenção com relação a isso aqui, né? Então, dependendo da porcentagem de similaridade que ele indicar, a sua atenção vai ser maior ou menor, né? O plágio, ele não é admitido de forma nenhuma, né? Então, o que a gente faz para evitar o plágio? Referencia, cita corretamente, né, dentro da norma estabelecida, né, se for citação indireta ou direta, né, e por último, né, como o Vitor falou, aí a gente roda o software como uma outra barreira, né, para evitar esse problema. Então, eu vejo que assim, é mais uma ferramenta para a gente evitar dor de cabeça. A gente pega, avalia ali, né? De repente passou batido, né? O autor de repente não teve nem a maldade, né? A má índole de fazer o plágio, mas ele, por exemplo, fez uma citação direta e não utilizou aspas. É plágio, né? Então, a ferramenta pode acusar isso na hora. Aí já vai chamar a atenção dele e falar, opa, olha aqui, ele está fazendo besteira nessa parte aqui, entendeu? E quando você faz a análise, roda no software, ele mostra o extrato do texto que você analisou, ele pega e faz um taxado ali, né? Então, efetivamente, aquela parte que teve maior índice de similaridade, ele vai destacar para você. Então, muito interessante por conta disso. Aqui a gente vai pegar e fazer a dinâmica aqui rápido, tá? Então, a página que deixei aberta. Vou começar aqui por esse plagiarismo, tá? Vou tentar utilizar ele aqui, mas acho que vai acabar dando erro. Se vocês quiserem abrir aí, é interessante que vocês abrindo vão conseguir. Deixa eu pegar aqui. Aí, Maeda, eu usei aquele teu texto que você deu lá no site do plagium.com. O teu resultado aí deu um pouco diferente aqui para mim. Tinha dado, acho que os 3 primeiros ele tinha dado 100% e a partir do quarto tinha dado 90%, alguma coisa assim. Aqui para mim ele deu os 3 primeiros como 92%. Então deu uma pequena variada. Não tão considerável, mas... Sim, mesmo assim, eu fiz um teste também. Bem elevado ainda, né? Sim, fala aí, Pablo. Não, eu em paralelo aí, o Isaac tava falando, também fiz um teste aqui, joguei meu TCC e ele marcou certinho, cara. Ele marcou... Foi legal, né? As 500 palavras. Aí ele botou lá, tipo assim, pegou exatamente as 3 citações diretas que eu coloquei e deu lá, 40 e tantos %. Aí eu olhei e falei, 40 e tantos, lascou. Aí não, citação direta de 1, 2, 3, estava referenciado, então... Beleza, né? Ele pegou.
Eu usei o mesmo texto no Copy Spider. Ele deu 0 no texto, no trabalho todo. O projeto. Ele deu 0.085. Copy Spider, hein, cara? Cara... Ô, Paulo, tu ainda cancelou o Copy Spider do teu computador? Não acredito. Depois disso, né, cara? Mas essa versão aí, Pablo, você falou 500 palavras, mas esse é até 1000, né? Se eu não me engano, é até 1000 aí o plágio. É bem legal. Plágio? Aqui, ó, joguei o texto aqui no plagiarismo. Aqui, ó. Pô, 0%, cara. Que isso. Pô, eu achei extremamente carteado isso, cara. Eu botei aqui porque, assim, pô, é gratuito e, na verdade, é interessante a gente mostrar, né, pra gente não cair no erro, né? Cara, isso aí é pra massagear o ego de alguém. Né? Porque tu dorme tranquilo. Você dorme tranquilo. Tu fala assim, fiz todas as análises possíveis. É nessa voga, cara. É nessa voga. Aqui, vamos jogar aqui no plágio, o mesmo texto. Procurando, 451 caracteres. Olha lá. E bateu o mesmo resultado que você, Davi. 98,2 agora. Né? Aquele outro lá é cego guiando o cego, né? Que isso? Pô, vocês estão aloprando com o Copy Spider. Apagar até na minha mente esse troço. Tô com medo de receber uma intimação da galera do Copy Spider. Pois vocês vão me arrumar problema. Pô, agora eu fiquei... Mas quando postar lá vai dar com raiva com eles. Eu era aquele cego que o outro virou pra mim e falou, vem comigo, vem com Deus. Eu fui junto, passei tranquilo e não sabia que tinha... Aí ele joga aqui, ó, os seguintes 8 documentos, eles provavelmente usam o texto digitado. Então vamos clicar lá. Aí ele faz a comparação. Olha lá, ó. Aqui, o texto que eu coloquei e o texto desse link aqui, que é lá da USP. Olha lá. Aí ele, brifou tudo aqui. Ó, tá na onça aqui, ó, tu tá no lance. Entendeu? Então, é bem legal e é uma ferramenta, assim, rápida de utilizar, dá um resultado maneiro para a gente, né? Então, eu acho essa questão de se o uso não for tão corriqueiro, né? Aí é aquela questão de avaliar, né? Será que o meu uso vai ser tão elevado para eu ter que pagar a anuidade do software? Não, vai ser esporádico e eu quero algo consistente. Então vou para o plágio. Né? 60 mil reais, 2 anos, o cara tem que ser Les Miserables, né? Les Miserables, mano. Não compra nem uma pizza, mano. Les Miserables. Tá caro não, chefe? Tá caro não? Se quiser pagar 60 mil reais em 2 anos, não é brincadeira não. Não vem pra academia não, cara. Vai pedir, vai pedir de mola na igreja, vai, Les Miserables, mano. É nessa voga aí. 60 birubiru. 60 bolsas aí, ó. 2 anos. Tempo do mestrado, né? Não é? Tempo do mestrado. De repente ainda vai sobrar um lazer ainda. Vai sobrar dá pra encher um tanque e meio, dependendo da moto que você tiver. Aí, ó, o Vitor aí, ó. Aí, achamos o Les Miserables aí, achamos. O que vocês acham que eu não gosto de mala? Por quê? 60 não paga nem que você bebe de coca por mês aí, ô Vitor. Sacanagem, cara. Mas olha o tanto de coca que eu vou ter que deixar de beber pra compensar isso aí. Caraca. Tu vai deixar de tomar acho que 10 garrafas de coca, cara. 10 garrafas, 2 litros. Então, são 10 dias a menos de felicidade. Com Coca-Cola e com Copy Spider, cara. Cara, aqui a muquiranice é tão grande que olha o que eu tô tomando, cara. Vocês conhecem alguém que toma albumina pra Muita muquiranice, né? Bom. E esse aqui é aquela outra ferramenta, o Plagiarismo Detector, né, online também, gratuito. Também para 1000 palavras, né? Tanto quanto o plágio. Vamos rodar para verificar aí. Esse aqui admite a inclusão também de texto. Esse aqui, se você pegar e jogar um arquivo aqui, né, submeter um arquivo, ele vai
pegar simplesmente o arquivo, ler e jogar ali naquele campo ali o texto. É a mesma coisa. Então... Deixa eu ver aqui. Mas, Maeda... Oi, Paula. Boa tarde. Oi, boa tarde. O plágio, eu acho que ele conta por caractere, né? Então, tipo, ele conta espaço também. Ou seja, cabe menos coisa, mas ele é bom, só que tem que ficar copiando e colando 1000 vezes, porque... É isso que a gente está... Eu não sei, vou até fazer o teste aqui. Eu acho que é por palavra. Vamos tirar essa dúvida aqui. Vamos lá. Eu não sei, eu tentei aqui. Também não... Faz uma coisa mais direta, cara. Pega só 2 palavras e bota aí com espaço. Bom dia. Tá certo. Você tá vestindo essa farda aí, cara. Olha que absurdo, né, cara? Pô, tô indo aqui no feijão. Ele conta os espaços, sim. Eu fiz um teste. Bem observado aí pela Paula. Então, mas, bom, de qualquer forma, realmente fica no feijão, né? Acaba ficando no feijão, mas ele dá uma consistência bem legal, né? Que a gente conseguiu avaliar. E, de repente, é questão do camarada avaliar se vai querer pagar uma etapinha aí para utilizar ele ou não, né? Se for esporádico, se for pouca coisa, né? Vale a pena ter uma análise consistente e de graça. Então, R$60, absurdo. Não. Esse aqui você paga por página. Por página. Por página, se quiser. Quanto que é o preço por página? Deve ler embaixo. Vê lá embaixo. 11 centavos, eu acho. Tem uma opção aqui que é Aí, Vitor, esse dá, hein? Aí, Vitor, esse dá, hein? Centavo. Aí, Vitor. Esse aí tá bom. Um centavo. Tá quase de graça, Vitor. Aí eu vi vantagem. Um centavo. Quase de graça. Tá infinitos % mais do que de graça. Mas Aí eu vi vantagem, Cara tranquilo. Caraca, 1 centavo por página. Então, página, 1 centavo por página aí já tá... E é centavo de real, se tu botar isso em dólar... uma dissertação de mestrado sem página, 100 centavos, R$1, pô. Carão, hein? Pô, é justo, cara. R$1, eu acho... Cara, olha só, depois que inventaram esse negócio de smartphone e tal, qualquer coisa na internet que eu vejo que cobre mais do que R$3,50, R$5, eu já paro e penso, entendeu? Caraca, Vitor, aí, nunca que eu vou fazer grupo com você. Vamos tirar xerox. Ferrou, maluco. Aí, ó. Vai deixar tudo pro Maeda, aí, Maeda, vai lá. Vamos tirar... Gente, tem que tirar xerox aqui, ó, do material do professor. Vai indo lá que eu alcanço vocês, vai indo lá. Não. Dividir a conta, eu divido. A parada é a seguinte, eu não bebo. Então aquele negócio do tipo, ó, se eu tô na mesa, ó, eu vou pedir cerveja, uísque. Rachou. Na Marinha, tu já tava ferrado. Pô. Esse aí é aquele, ó. Na Marinha, sentou, rachou. Tu pode chegar não interessa se tu bebe água. Tu ficou só na água, não interessa. Sentou pra conversar, deu um sorrisinho, já era. Dividiu a conta. Na Marinha, sentou. Por isso que toda vez... Por isso que no navio, quando eu sentava, eu pedia lagosta, champanhe. Ia ter que pagar mesmo, né? Ia ser dividido mesmo. Assim eu ia voltar a beber, cara. Essa aí eu aprendi já tá na onça, né? Já sentou ali, já era. Pô. Vou aproveitar mesmo. Desce o uísque logo. Vou pagar logo, porra. Quando eu já sentava já na voadora, entendeu? Já pra pedir até um jogo andante, né? Tá errado não, pô? Na Marinha, assim, sentou, o pessoal tá conversando. Tu sentou, tu vai rachar. Né? Tem que sentar e só sai de lá nocauteado. O problema é que um fica vendo a voga do outro e fala assim, caraca, não vou ficar na onça não. Pede mais um. Aí vai. Aí o outro... Aí vira o ciclo. Aquele espírito da lesa, né? Aquele espírito de lesão. Campanha. Pô, tá me lesando. Caraca, peguei só uma coca, ele já tá na segunda. Aí larga a conta que ia sair 30 mil pra cada um, sai quase 2.000. Cara, mas sabe por quê? Essa parada de dividir conta eu acho que é o melhor, porque assim,
eu comecei a observar essa parada. Eu sou um cara que eu seguro as coisas. Assim, Mentira. Não. Sério? A gente nem imagina isso. A gente nem percebeu. Não, mas assim, mas tipo, sentei no bar, eu tinha esse negócio. Tipo, vou lá e divide. Eu não gosto de ficar contando conta também, não, entendeu? Eu economizo. Agora você é desses, né? Agora você vê, agora é desses, né? Você viu que ficou queimado, agora tá. Mas eu comecei a ver que o meu problema não é com a galera gastar, é com a galera desperdiçar. Eu comecei a ver que o maluco sentava, não bebia a porra do chopp, o chopp virava dengue, ele pedia outro e jogava fora o chopp. Eu falei, maluco, não desperdício não. Aí não dá. Eu também não bebo, não. Mas quando a gente se reunir aí, que eu sentar, eu vou até beber, meu irmão. Já tá avisado, meu irmão. Eu ia falar isso agora. Vou até começar a beber, avisados. Olha o espírito de Lesa aí. É assim que começa, ó. É assim. Pô, a gente já tá contaminando o maluco faz ano, né? Tá vendo? Aí, comandante, aí. Não, comandante. Eu saí dessa área aí também. Era muita cerveja rachada lá no DCE, Bin Laden, essas coisas. Aí eu vi isso aí demais. Agora, Xerox sempre tinha um que corria. Aí o Vitor deve ser desses aí. Não. Aí é... Xerox tá cheio. Ih. Não, Xerox... Aí tem que ser, porque senão tu fica devendo. Eu não gosto de dever também. Entendeu? Digitaliza e manda pra ele, pô. Pronto, resolveu o problema. Pô, se tiver essa saída, eu arrumo a digitalização aí. Bom, muito bom. E essa aqui é a página lá no Plágio. Então, se você entrar... Deixa eu só voltar aqui, o pessoal ver. Então, tá lá na página, tal, né, no Plágio. Aí você vai lá, vou analisar um arquivo, né? Aqui a gente só jogou o texto. Precisa analisar um arquivo. Então, você entrou, aí ele vai pedir para logar, né? Já tinha logado, por isso que ele entrou direto. Aí você vai aqui na parte documentos, pesquisas, enfim. Então, ele tem uma abordagem mais ampla aqui, né? Aí começa a ficar legal. Então, aqui você pega o arquivo, né? Escolhe o arquivo para jogar. Se eu fizer aqui, ele vai pedir para eu pagar, né? Então, não vai dar certo. Então, ele aceita doc, TocX, né? PDF. Faz isso não, hein? Enfim. Pagar não. Então, assim... Então, em resumo, na ferramenta web, para mim, o Plágio ele é bem interessante, né? Para uso esporádico. E, se precisar pagar também, a pancada é leve. Assim como o Plágios também, né? Então, vou rodar aqui o custo-benefício, né? O custo-benefício, pô. Então, vou jogar aqui o Plágios aqui, pegar aqui um arquivo. Você chegou a usar algum no artigo de vocês? Olha, na moral, vocês é o tipo de coisa que vocês nunca mais vão deixar de usar. Vocês vão ficar escravos dessa... Porque aqui, eu acredito que a maioria já vai emendar o mestrado com doutorado. Ou agora, ou em seguida, ou logo depois. Quer dizer, vocês vão usar no mínimo por 6 anos. Eu usei só no TCC, no sangue, cara. Né, mestre? Tá no sangue já. Eu usei no TCC só, mas eu usei o Copy Spider, né? Nem sabia que era tão ruim assim. Vocês vão fazer mestrado e doutorado para botar um diploma na parede? Não, inevitavelmente vocês vão acabar dando aula. E primeiro vocês vão fazer com o trabalho de vocês, nesses 6 anos, e depois vocês vão fazer com o trabalho dos alunos de vocês. Então, vocês vão usar isso aí para sempre, pô. Tem muito ponto de correr. É verdade. O pessoal voltou para rodar o Copy Spider, aquele arquivo, né? No Copy Spider, né? Caramba, o papo ainda tá no Copy Spider, cara. Eu não vou nem comentar mais nada, porque eu tô com medo aí. Desinstalou, o pessoal desinstalou, esqueci, Paulo. Tá certo. O papo ainda tá no Copy Spider, rapaz. Então vou voltar aqui pro Plágio. O Lucas usou ele no TCC, pô. O Lucas tá safo. Resolveu o problema não sabia, dele. Mas aí não sabia, né? Como é que era. Essa é a prova que tem que ser honesto, né? Porque o cara pegou um total de 0 coisas. A gente ficava no benefício da ignorância, né? Aí, exatamente, pô. Tá tranquilo, pô. Exatamente. Me deram esse placebo aí, essa homeopatia, eu acreditei. É um atenuante, né? Cometeu o crime, mas não sabia que era crime, então... Ninguém me falou como podia fazer, né? Porra, aí é clínica geral, né? Chefe, você podia.
Pagou química mesmo, legal, né? É que eu pensei não sabia, não sabia. Aí volta no vai que cola, né, comandante? Volta no vai que cola. Vai que... Não, isso daí é aquele cara que é pego pela polícia fazendo merda, aí se faz de mongol, sabe? Na Marinha a gente tá acostumado a ver isso aí. Na Marinha tem não acontece não, chefe. Não acontece não essas coisas não. Que isso? Traga ouro não, comandante. Traga ouro não, o pessoal tem uma visão maneira aí. Concluiu aqui. Eu vou pegar aqui o resultado. Olha lá. Então, esse aqui é o relatório que ele mostra para a gente. Né? Todas as páginas, né, de onde ele fez a consulta. Esse é muito bom mesmo. Esse tem uma... Esse aí é muito legal. Esse aí seria o 01, então, né? Seria o que mostra os sites que estão relacionados. Esse aí mostra geral de Madureira. Isso aqui eu entendo que toda essa parte aqui é o que ele identificou como plágio, tá? Em azul aqui. Porque, efetivamente, todos esses pontos foram... Todos esses trechos foram retirados do artigo. E o índice tem uma legenda aí embaixo, Maeda, eu acho. Lá embaixo. Tem sim, tem sim. Tá. Aqui as expressões analisadas, busca que ele realizou na internet, né? E ele, assim como o CopySpider, ele pega, você jogou o artigo ali, ele faz a análise, estrutura uma forma de verificação, baixa algumas páginas, baixa o conteúdo, né? Para poder para o banco de dados dele, pelo menos foi o que eu entendi, para fazer essa avaliação mais detalhada, né? Então, é mais ou menos por aí que eu entendo isso aqui. Maeda, passa o mouse ali em cima da parte azul do texto. Eu acho que ele faz referência ao site. Aqui, ó. Ele joga... Da esquerda. Na esquerda. Aí. Acho que ele faz referência ao site. Exatamente, aí. Bem observado, vê que ele já joga. Maneiro, hein? Qual foi a parte que tava? Exato. Exatamente. Aqui, ó. Parte da Marinha. Esse aqui já foi do CEGET, ó. Daqui acho que foi até do comandante que eu peguei. Um artigo aqui, o comandante era orientador. Aí, esse aqui é do... Olha lá. Utilizando o MetaHP na formação de portfólio de projetos, estudo de caso na área de TI. Esse aqui, ele não está falando o artigo, mas ele já te dá o link, ó. Se eu clicar, ele já vai abrir lá. Clica naquele CEGET lá. Olha lá. Pronto. Já me jogou aqui qual é o artigo de onde eu tirei. O resumo da ópera é o seguinte: se você copiar e colar de algum lugar, o professor só não pega se não quiser. Exatamente. É nessa forma. Mas e isso aqui é a versão gratuita, né? Que a gente está avaliando aqui. Ó. Só que ele fica limitado a 500 palavras, o software, né? O software fica limitado a 500 palavras. No caso, o artigo, a parte de texto que for inserida, né? Vai ficar limitado a 500. Mas esse aqui é aquele que a gente paga 60 e pouco ali por 2 anos que o Vitor tá burrinhando aí, não quer abrir o bolso. Não quer pagar R$66. Não quer. Aí eu acho que quando ele for fazer grupo, ele vai perguntar primeiro, você tem plágio? Você é assinante disso aí? Aí ele vai entrar. Eu já sei, ano que vem, quando a gente for para o SBPO, o Vitor já está fora do grupo, porque eu já sei que ele... E na churrascaria aí? Não, já sei que ele vai vir de fuleiragem. Eu encontro você depois, eu lancho naquele ovo colorido do bar, tá ligado? Aí sem falar que o CopySpider tá rodando ainda aqui. Tá lá, rodando. Enfim. Então, em suma, senhores, para mim, espero que os senhores tenham tido assim, um conceito, né? Tenha conseguido esclarecer um pouco com relação às ferramentas de controle de plágio, né, de similaridade, alguns falam dessa forma. Então, o intuito era isso, apresentar algumas ferramentas online, alguns softwares, né, e fazer essa abordagem geral do assunto, mostrar que ele é mais amplo do que a área acadêmica, mas focar para a gente voltar depois para o nosso mundo acadêmico e selecionar as mais aplicáveis, né? As que podem oferecer um resultado, uma segurança maior para a gente que está iniciando na área
e como nós falamos no início, é importante começar com o pé direito, né? Começar errado, já pode parar por aí. Então, começa correto para não ter... Exatamente. Então, comandante, era isso que eu tinha para apresentar. Obrigado. Espero que o pessoal tenha gostado. Não, como tinha comentado, o intuito não é da aula, né? Seria muita prepotência minha, é mais apresentar o que eu consegui absorver, né, durante essa avaliação. Espero que o pessoal também tenha conseguido aproveitar alguma coisa. Pô, Maeda, já me avisou que o outro cara também era cego, mano. Eu tava sendo guiado pelo cego de novo. Maeda, ó, trazendo para o nosso mundo aqui, tu apresentou umas ferramentas, né, que são ferramentas de apoio a tomar decisão, e eu, como tomador de decisão, tô excluindo o Cop Spider e não tô indicando pra quem. Não, como o cara que orienta a decisão, tu foi muito bom, filho. Ó o resultado do Cop Spider aí, ó. Ó o resultado do Cop Spider aí. Olha o resultado aí. Bem, a apresentação do Maeda foi sensacional. É o que eu sempre falo. É claro que aqui a gente não tem a menor intenção de esgotar o assunto, nem aqui é só um snack learning, né? A minha ideia é só lançar uma semente para ajudar vocês. Porque essas ferramentas, a maioria eu já conheço. Eu poderia ficar para mim, né, com esse conceito, com essa informação, não falar nada para ninguém. Meu problema já está resolvido, né? Se alguém manda copiado para mim, eu rodo lá no software de plágio. Se eu pegar, dou-lhe uma porretada na cabeça de quem mandar. Mas o meu problema já está resolvido. A minha intenção é resolver o problema de vocês, né? Então, como eu sempre falo, isso foi um snack learning, né? O Maeda ele só deu um snackzinho, e aí é claro que eu não tenho dúvida nenhuma de que há muito mais ferramentas. Se vocês pesquisarem aí no Google, vocês vão achar outras gratuitas, outras online, outras, de repente, melhores que o plágio. Isso foi só uma provocação para vocês saberem que o problema existe, que nós devemos nos preocupar com esse problema e que há ferramentas que mitigam o risco desse problema acontecer. Esse é o objetivo, né? Existe o problema, que para a gente é um problema, quando um trabalho é copiado e tal, isso para a gente é um problema grave, mas há maneiras de se mitigar o risco desse problema acontecer e há várias ferramentas. É essa a mensagem final. Agora é cada um, né? Cada um administra o seu tempo, administra a sua, né? É só isso, essa é a intenção. Não tem objetivo de ser aula, de ser, né? É uma discussão mesmo, é uma provocação, tá? E eu acho que isso o Maeda mostrou muito bem. Mostrou muito. A Paula está aí quietinha, eu só estou de olho na Paula. Ela chega de mansinho. A Paula, ela vai dar uma aula de QFD e de TRIZ. TRIZ ela gosta, TRIZ ela sabe. É o presente da aprovação do artigo dela? Isso é presente? O artigo dela é sobre... Parabéns, Paula. Isso é muito bom. Comemoração. Parabéns, Paula. Parabéns. Metodologia, que, aliás, tem tudo a ver com o que a gente está falando hoje. Sim. A metodologia TRIZ é sensacional. O Cláudio deu a aula lá falando sobre invenções e tal, né? Patente, registro de software, invenções e tal. A metodologia TRIZ tem tudo a ver com isso, com invenção, com... Né? Então, eu vou ver um dia para a Paula dar uma aula para a gente sobre essa metodologia. E eu acho super bacana, porque é um pouco fora da nossa... Né? A gente está sempre falando em modelos analíticos, não sei o que, parará. De repente, a gente dá um jeito de fazer um modelo maluco, juntando TRIZ com, né, com multicritério, não sei o que. Pô, normalmente saem trabalhos sensacionais quando a gente faz essa mistura, né, de ergonomia com PO, né? Normalmente saem trabalhos muito bons. Então, qualquer dia vamos trazer a Paula aí para discutir, para ensinar TRIZ para a gente. Tá bom, Paulo? Combinado. Pessoal, só uma coisa. Amanhã a gente vai ter aula o encontro com o Miguel e com o Cláudio. Amanhã o Miguel, de manhã, vai falar
vai terminar aquela discussão que ele começou sobre a MCDA, How to Support MCDA. Isso. O Cláudia Journal Finder, à tarde. E acabou. Pô, quer mais? Quer o quê? De não, é porque. Não, eu tô olhando a agenda das próximas semanas, porque não, aí depois eu vou fechar, porque o Maeda já bateu no tatame, aí eu já vou ter que botar alguém no lugar dele, mas depois eu vou ver, para a semana que vem. Porque a gente tem um curso de não, sábado de manhã não vai ter nada. Sábado de manhã começa o curso. Aí na terça-feira, na segunda-feira, tem o Congresso Nacional de Excelência Operacional. Caso o pessoal não tenha feito inscrição ainda. Ah, é legal. Eu tinha esquecido disso. É. Aí na outra semana já tem a programação do CEGET. Peraí, o CEGET... Ah, tá. Dia 9 de julho eles vão liberar a programação. Tá. Depois mas o CEGET vai ser só em novembro, final de novembro, início de dezembro. Só em novembro. Aí na outra semana tem o Python XP. Pô, o Vitor já tá lá no... O Vitor tá com sargentinha geral. Tá com dente trincado, mano. Não, pô, tô olhando pra lá porque eu tô equilibrando isso tudo com trabalho, com mulher, com outras atividades. Dente trincado, mano. 2021 tem que equilibrar com a esposa mesmo, cara, senão dá problema. Cara, eu sou um cara muito desorganizado. O Lucas tá até passando na cabeça ali, cara. Porra, tem que equilibrar. Tá fazendo obra, né? Sabe como é que é. Naquela hora que a câmera apagou ali, veio o rolo de macarrão e pum! Amostra grátis, amigão. Não, mas assim, tem gente que é naturalmente organizada. Eu sou um cara que eu sou naturalmente desorganizado. Se eu não coloco tudo na agenda, eu me perco. Minha memória, eu tenho a memória péssima, eu esqueço. Quem tem memória é papel, né? Como a gente fala lá na Marinha. Memória é papel. Eu preciso fazer isso também, só que eu uso o NDo, que é uma ferramenta aqui no celular, um aplicativo para você controlar as atividades. Ele te lembra pelo WhatsApp, te manda mensagem, tem que fazer isso hoje. Entendeu? É bem bacana. Vou baixar esse negócio, até anotando aqui. Cara, eu até vou contar uma coisa engraçada para vocês que aconteceu ontem. O professor Marcos vai entender. Cara, eu tô numa rotina assim, tem dia que eu durmo, tem dia que eu não durmo e tal, e equilibrando e voltando ao escritório, que é pior, porque tipo assim, você não volta todos os dias e tal. Aí ontem eu olhei aqui na minha agenda e tipo assim, tinha um artigo para entregar 13 de julho. Eu entrei em desespero. Assim, não sei o que passou na minha cabeça, eu vi 13 de junho. Cara, mandei mensagem pro mestre, falei, cara, perdi a data, não sei o quê. Aí ele não respondeu nada, não sei se ele se ligou na data, né? Aí eu comecei a fazer tudo aqui, falei, cara, faltava só uns detalhes. Falei, pô, não é possível que eu deixei passar. Eu mandei uma mensagem de terrorista, né? Se não perder a data, não é bom. Só assim, né? Cara, tô no ar, não falou mais nada, né? Eu já peguei incentivo. Ô, Pablo, soltou a frase do terror, né, professor? Pô, cada corcunda sabe como se deita. Agora é contigo mesmo aí, né? Ô, Pablo, eu peguei essas mensagens aí também. Peguei esse tipo de mensagem. Pegou também, Maeda? Peguei também. Pô, não, o pior de tudo é que, cara, eu tava comemorando na sexta-feira que eu tinha entregue, tipo, umas coisas lá do trabalho em antecipado, né? Eu falei assim, porra, aí bati na mesa, falei, caraca, dei conta, meu irmão, sobrevivi. Aí eu olhei e falei, pô, falta só esse artiguinho aqui pra 13 de junho. Falei, não é possível, deixei passar, mano, não é possível. Aí bateu um desespero. Bate aquele desespero aqui. Até eu me dar conta, de fato, que, tipo, não tava dentro. Eu me dei conta hoje, cara. Eu sofri de ontem pra hoje. Sério, cara? O meu lá no trabalho também mudou a voga. Antes a gente tava com a voga mais tranquila, né? Com esse negócio de quarentena e tal. Eu tava mudando rotina, 50-50. Enfim, tava bem. Pô, então tava dando pra levar tranquilo. Aí mudou. Aí é aquela guinada total, né? Aí ficou rotina full. Aí meu Chemac agora... O Davi, Chemac agora tá coronado. Aí sozinho. Mentira. Aí pronto. E eu despachando lá com ele, né, tal, tranquilão. Aí o psicológico começa a agir, né? Já tava com febre hoje, já tava todo... Tua sorte que o chefe é tranquilo. Tua sorte que o chefe é tranquilo. Pô, gente boa pra caramba. Bem, então tá bom, pessoal. Então amanhã de manhã, quem puder, a gente se encontra com o Miguel
que ele vai falar um pouco sobre os modelos aí MCDA, né, que aí é mais a nossa parte técnica mesmo, de tomada de decisão. Quem já estiver fazendo mestrado, quem for fazer, já é o nosso núcleo duro mesmo. Esses assuntos sobre plágio, patente, eles são mais subsidiários, né? Eles ficam ali no entorno, né? São preocupações que a gente tem que ter, mas eles ficam orbitando ali em torno do que tecnicamente a gente faz de verdade, né? Então, aí amanhã nós vamos discutir mais sobre MCDA mesmo, que é o nosso objeto de estudo mesmo aí lá no IME, lá na UF, tá bom? Então, boa tarde aí para todo mundo e até amanhã. Boa tarde, galera. Valeu, obrigado pela presença de todo mundo. Forte abraço aí. Obrigado aí, Maeda. Obrigado, Maeda. Muito bom. Gente, muito obrigado pela presença aí. Forte abraço. Valeu, gente. Tchau, tchau. Bom descanso para todo mundo.